Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias que está começando. Hoje, com os principais momentos das sessões dos dias 11 e 12 de abril de 2018. O plenário do Supremo Tribunal Federal iniciou nesta quarta-feira a análise do habeas corpus 143.333, impetrado pela defesa do ex-ministro Antônio Palocci. O julgamento foi dividido para deliberação em pontos destacados. Primeiro, os ministros decidiram por maioria que o relator de um habeas corpus pode submetê-lo a julgamento pelo plenário da Corte. Por que a necessidade de um debate sobre essa questão, Karina? Esse foi o ponto mais polêmico, William, na primeira parte da sessão da quarta-feira, no início do julgamento desse habeas corpus. O ministro Edson Fachin, relator do habeas corpus, entendeu que não deveria ser a turma a julgar esse habeas corpus, mas sim o plenário do Supremo Tribunal Federal. Isso porque o próprio regimento autoriza, sem maiores explicações, que o relator haja dessa maneira. E o ministro Edson Fachin entendeu que essa deliberação poderia ser feita por um ato de mero expediente no processo, dessa decisão da qual não cabe sequer nenhum recurso. E os ministros acabaram entendendo que sim, o regimento autoriza e não haveria nenhum óbice para que o plenário do Supremo, e não mais a segunda turma, procedesse ao julgamento desse habeas corpus. E depois os ministros não conheceram do HC, mas foi apresentada a proposta de julgamento de concessão de habeas corpus de ofício. Karina, o que é isso? Exatamente. Havia uma questão arguída de se esse habeas corpus poderia ou não ser julgado. Isso que a gente chama de fase de conhecimento, para saber se o pedido efetivamente realizado nesta ação pode ser analisado pelo plenário. Então, eles analisaram essa fase de conhecimento para saber se agora o plenário, já decidido que o plenário poderia deliberar sobre o assunto, poderia decidir sobre uma prisão preventiva que havia sido decretada antes de uma sentença penal condenatória por outros fundamentos. Os ministros, por maioria nesse ponto, também discutiram bastante, passou-se a mais uma votação que acabou desempatada pela ministra Carmen Lúcia quando proferiu seu voto, entendeu que sim, havia prejuízo no pedido deste habeas corpus e que, portanto, não poderia haver deliberação sobre o pedido de revogação da prisão preventiva do ex-ministro dos governos Dilma e Lula, Antônio Palocci. Mas o principal argumento dessa maioria que se formou na quarta-feira era justamente em razão dos fundamentos que levaram a defesa a ingressar com esse habeas corpus pautado numa decisão anterior à sentença penal condenatória. A prisão preventiva teria sido determinada 2 meses antes que a 11ª Vara de Curitiba teria condenado Antônio Palocci pelos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção. E que na sentença penal condenatória confirmou-se a necessidade e manteve-se a prisão preventiva em razão dos fatos alegados na própria decisão da 13ª Vara. Então, havendo um novo título que determinava essa prisão preventiva, aquele anterior restaria prejudicado. Como o habeas corpus foi proposto antes dessa sentença penal condenatória, a maioria dos ministros entendeu que não poderia ser levado a julgamento esse habeas corpus de Antônio Palocci. Vamos então rever como foi o início do julgamento na sessão de quarta-feira. A defesa do ex-ministro Antônio Palocci pediu a revogação da prisão preventiva e também que o habeas corpus fosse julgado em uma das turmas do STF e não pelo plenário. A Procuradora-Geral da República disse que é necessário manter a prisão do ex-ministro para evitar a continuidade dos crimes. Segundo Raquel Dodge, durante 8 anos, Palocci movimentou uma conta bancária destinada ao recebimento de propinas calculadas em $200 milhões. As verbas eram repassadas ao Partido dos Trabalhadores. Não há como controlar as atividades do condenado através de medidas cautelares substitutivas. Agregue-se que o condenado é um homem poderoso e com conexões com pessoas igualmente poderosas e pode influir solto, indevidamente, contra o regular termo da ação penal e sua devida responsabilização. E a sentença, portanto, afirma com muita clareza que é necessário manter a prisão preventiva
para manter a ordem pública, para fazer cessar a prática do crime de lavagem de dinheiro, para tornar possível a recuperação das verbas que podem vir a ser dissipadas subrepticiamente, e é importante também para a aplicação da lei penal. Antes de julgar o pedido da defesa, os ministros analisaram se é competência do plenário julgar o habeas corpus, já que geralmente esses casos ficam nas turmas. O relator, ministro Edson Fachin, explicou que trouxe o caso para análise dos 11 ministros porque o regimento do STF permite, além de ter uma divergência sobre o tema nas turmas, e ainda a condenação do réu que aconteceu depois que o habeas corpus foi apresentado ao Supremo. Os ministros seguiram o relator. A superveniência de sentença condenatória, a meu ver, acarreta a modificação do debate processual, bem como a alteração do título prisional originário, e que, segundo a defesa, teria sido chancelado de modo indevido pelas instâncias que antecederam a respectiva apreciação em sede do remédio heróico. Enfatizo que a superveniência da sentença produz uma realidade processual de maior amplitude em relação à considerada no momento da formalização da impetração. A sentença impõe uma alteração do campo argumentativo, e isto, caso superada a preliminar, irei expor adiante, impõe uma alteração do campo argumentativo, exigindo que o exame das questões articuladas pelo impetrante opere à luz de um espectro processual não coincidente com o inicialmente impugnado. A título ilustrativo, cito que a defesa, por exemplo, questiona os indícios mínimos de que o paciente seria, de fato, a pessoa identificada, abre aspas, como italiano, fecha aspas. O questionamento desse tema, o tempo em que pendente ação penal, em primeiro grau, ao meu sentir, não coincide com a ambiência processual posterior à sentença condenatória, que, recorrível, examina a sentença, nela examina tais questões de modo exauriente, em meu ver. Além disso, diversos segmentos da sentença condenatória são relevantes para o fim de aferir a extensão da periculosidade atribuída ao paciente, a implicar, de fato, transmutação do quadro processual. Portanto, nesta preliminar, eu entendo incognoscível a impetração. Nada obstante, se for superado, e mesmo que não fosse, eu estou examinando a possibilidade de eventual concessão de ofício, que é esta a corrente diretriz que tenho perfilhado. Mas, de qualquer modo, pela alteração do título originário com a superveniência da sentença, eu estou inicialmente votando pelo não conhecimento da impetração. O ministro Toffoli fez uma observação que tem total procedência, porque o artigo 21, ele confere atribuição ao relator de remeter habeas corpus ou recurso de habeas corpus. E no caput do artigo 22, o relator submeterá o feito. Então, fez a distinção entre o habeas corpus e o feito. Pode ocorrer, evidentemente, na óptica da discricionariedade do relator, que um habeas corpus apresente uma relevante questão jurídica, o que não significa que haverá uma vulgarização dessa afetação, até porque há também óbices sumulares de que o plenário aprecia habeas corpus. Então, não é todo o habeas corpus, pode ser julgado no plenário, mas havendo essa fundamentação da relevância da questão jurídica pelo relator, é possível que ele, à luz da sua avaliação, afete o habeas corpus plenário. Quer dizer, não é agora o plenário impor uma camisa de força ao relator. Há uma regra muito clara, está inscrita no artigo 21, inciso 11 do nosso regimento interno, que atribui ao relator a possibilidade de, mediante avaliação discricionária própria, submeter desde logo ao plenário do Supremo Tribunal Federal o julgamento da ação penal de habeas corpus ou o julgamento dos recursos ordinários em habeas corpus. Tratando-se de uma deliberação que, na verdade, não tem conteúdo decisório, é um mero ato de impulso processual, é um ato de caráter meramente, simplesmente ordinatório, de simples
tramitação processual. Por quê? Porque, no fundo, o juiz natural dessas controvérsias é o Supremo Tribunal Federal, não é? Independentemente do órgão que venha a intervir na resolução daquele litígio. Por quê? Porque todas as decisões que emanam monocraticamente, singularmente, do relator apenas, ou colegialmente de qualquer das suas turmas, não importa, são decisões juridicamente imputáveis ao Supremo Tribunal Federal. As decisões do relator são decisões do Supremo Tribunal Federal. Portanto, não há que se cogitarem de ofensa possível ao postulado do juiz natural. Por isso, senhora presidente, a mim me parece que, nesse contexto, tem razão o eminente relator quando apoiado numa cláusula regimental que lhe confere discricionariedade na submissão do feito ao plenário, vem a optar, como no caso concreto, a submeter com base em norma regimental expressa, consubstanciado no inciso 11 do artigo 21 do nosso regimento interno, à apreciação do pleno, o exame do habeas corpus em questão. Estou votando no sentido de acolher as razões que foram apresentadas tanto por Sua Excelência, o relator, quanto pelos ministros que o acompanharam, ao afirmar que o artigo 21, em seu inciso 21, ao estabelecer que o relator poderá afetar habeas corpus especificamente, poderá fazê-lo como foi feito em várias outras ocasiões ao plenário, ao órgão, sem que tanto, de alguma forma, destoe do que está previsto. Os ministros Marco Aurélio e Ricardo Lewandowski destacaram que o relator pode remeter habeas corpus ao plenário, mas que, para isso, deve existir uma motivação expressa e fundamentada. A atuação do relator como órgão judicante tem que ser motivada. E não interpreto o regimento interno considerado os artigos isoladamente. Parto para a hermenêutica e aciono a interpretação sistemática. E colo ao que previsto quanto à atuação do relator no 21, o que está no artigo que se segue geograficamente, que é o 22, ou seja, a necessidade dele motivar essa decisão. Pode o relator, no caso dos HCs, até agindo dentro de um âmbito um pouco mais elástico, afetar o plenário, mas esta afetação precisa ser motivada, porque não há nenhuma decisão imotivada no judiciário brasileiro. No próximo bloco, a continuação do julgamento na sessão plenária desta quinta-feira do Supremo Tribunal Federal. Plenárias está de volta. No primeiro bloco, ouvimos o início do julgamento do habeas corpus do ex-ministro Antônio Palocci no plenário do Supremo Tribunal Federal. Na sessão de quinta-feira, a continuação e conclusão do julgamento. Vamos rever na reportagem. O julgamento foi retomado com o voto da ministra Rosa Weber. Ela negou a possibilidade de conceder habeas corpus de ofício para permitir a liberdade de Antônio Palocci. Um dos argumentos foi que, livre, o ex-ministro poderia cometer novos crimes. Assim como Sua Excelência, eu não conheci do habeas corpus em função da alteração do título prisional. Entendo que não haveria como aqui chegar à conclusão diversa na linha da jurisprudência que construímos na primeira turma, que a falta de compreensão contrária do plenário me leva a reafirmar. Esse também foi o entendimento dos ministros Edson Fachin, relator do habeas corpus, Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux. Em seguida, votaram os ministros Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Marco Aurélio. Para eles, não há motivos suficientes para manter a prisão preventiva de Palocci. O princípio da presunção de inocência, Constituição Federal, artigo 5º, 57, como norma de tratamento, significa que, diante do estado de inocência que lhe é assegurado, o imputado, no curso da persecução penal, não pode ser tratado como culpado, nem ser a esse equiparado.
não vislumbro presente os requisitos necessários à manutenção da prisão preventiva do paciente, sobretudo após a prolação da sentença, não havendo ainda nenhum dado de ordem subjetiva que aponte para a necessidade de manutenção da custódia cautelar do paciente. Quanto à garantia de ordem pública, tenho que a prisão não mais se sustenta como medida necessária. O paciente teria perpetrado delitos ligados a funções públicas e a cargos no Partido dos Trabalhadores. Atualmente não ocupa cargos públicos, é notória sua desfiliação do Partido dos Trabalhadores. O paciente está preso sem culpa formada há 1 ano, 6 meses e 24 dias. Não pode haver qualquer dúvida a respeito. As últimas manifestações foram do ministro Celso de Mello e da presidente do STF, a ministra Carmen Lúcia. O decano da corte disse que não poderia conceder o habeas corpus de ofício porque há fatos concretos que indicam que, solto, Palocci pode voltar a cometer atos de corrupção da mesma forma que fez quando foi preso preventivamente em 2016, segundo a Procuradoria-Geral da República. A soltura do paciente constitui risco efetivo à ordem pública ante a possibilidade, que é concreta, de reiteração delitiva. Assim, percebe-se que a eventual concessão de liberdade a Antônio Palocci representa risco efetivo ao processo. E mais, não fosse suficiente esse cenário, um cenário, na verdade, que se desenhou antes da decretação da prisão cautelar do hora paciente, a demonstrar a necessidade dessa medida que é, repito, extraordinária. Outros fatos e eventos ocorridos após a decretação da prisão cautelar reforçam ainda mais a necessidade de manutenção dessa mesma prisão. Verificou-se que, além do risco de reiteração delitiva, há também o concreto risco de Palocci frustrar a aplicação da lei penal mediante dilapidação de seu patrimônio ou repasse de valores a terceiros. É que, segundo informado no relatório de inteligência financeira número tal, fornecido pelo COAF, órgão vinculado ao Ministério da Fazenda e encaminhado à Procuradoria-Geral da República, mesmo posteriormente à prisão e à decretação judicial do bloqueio de bens até o montante de 128.522.000 ocorridos na data de 26 de setembro de 2016, Palocci, por meio de familiares e representantes, movimentou e efetuou o levantamento de altas somas de dinheiro. Segundo atestou o COAF nesse relatório, tais movimentações foram realizadas em valores de titularidade de Antônio Palocci e envolveram resgates de valores substanciais, de milhares e também de milhões de reais, conforme se detalhou. A ministra Carmen Lúcia também negou o pedido de liberdade do ex-ministro. Os crimes foram praticados no mundo das sombras, através de transações subrepetícias, tornando inviável a adoção de medidas cautelares alternativas que possam prevenir a continuidade da prática delitiva, inclusive o recebimento de saldo de propina, novas operações de lavagem de dinheiro ou prevenir a dissipação dos ativos criminosos ou a supressão de provas. E, por isso, mesmo tendo sido ultrapassada a fase instrutória com a prolação da sentença, o que se prevê no artigo 312 do Código de Processo Penal relativo à garantia da ordem pública e o elemento suficiente para assegurar a aplicação da lei penal, ficou devidamente demonstrado, a meu ver, exatamente como foi posto já em alguns votos, agora reiterado com detalhamento e com leitura de algumas passagens do voto e até da manifestação do Ministério Público pelo ministro Celso de Mello. E o segundo dado que nos levou a cogitar de uma concessão de ofício, que seria o excesso de prazo, a meu ver, ficou muito bem detalhado também pela explicitação feita nos autos, nos documentos que nos chegaram, e o ministro Edson Fachin mostrou exatamente que nada havia de desarrazoado, porque o transcurso se fazia de maneira razoável,
pertinente, necessária, tanto pela complexidade, com base na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que não havia, portanto, o reconhecimento de excesso de prazo no caso concreto, considerado exatamente esta complexidade, a necessidade enorme de apreciação dos documentos que foram feitos num tempo relativamente curto, ou pelo menos muito razoável, e ainda, dentro do quadro apresentado, que havia também uma complexidade que se interligava a outros pacientes que dependiam ainda de uma situação em muito dependente desta preservação da medida cautelar, da prisão cautelar. Karina, terminado essa questão do habeas corpus do Palocci, os ministros passaram para o julgamento de várias ADIs. Você destacaria algumas delas? Foram várias ações diretas de inconstitucionalidade que vieram à pauta de julgamentos em razão das listas dos ministros que apresentaram, que já estavam pautadas naquela pauta dirigida, publicada toda semana no site do Supremo Tribunal Federal. Dentre as várias ações diretas de inconstitucionalidade, uma foi julgada parcialmente procedente para declarar duas leis do Estado do Ceará inconstitucionais, incompatíveis com o texto da Constituição, porque elas previam novas regras para a criação dos municípios naquele Estado. O ministro relator entendeu que a própria Constituição Federal, no seu artigo 18, parágrafo 4º, com a redação dada pela emenda 15 de 1996, determina as regras para a criação, fusão, desmembramento de municípios em todo o Brasil e que as leis cearenses estariam, de uma certa forma, violando aquela regra prevista na Constituição. Pela Constituição Federal, para se criar, desmembrar, fundir e criar-se novos municípios no Brasil, a regra do artigo 18, parágrafo 4º, com a redação dada por essa emenda em 1996, determina que a lei ordinária estadual que cria o município deve ser editada dentro de um período previsto numa lei complementar de âmbito federal, ou seja, criada pelo Congresso Nacional, que até hoje não foi criada pelo Poder Legislativo da União. E também que haja um estudo de viabilidade técnica para a criação desses municípios e um plebiscito junto à população diretamente envolvida ou que estaria diretamente interessada na criação, fusão, desmembramento desse município. Como essas leis violavam, de uma certa forma, o artigo 18, parágrafo 4º, o ministro relator entendeu, e a maioria por votação unânime, entenderam que seriam inconstitucionais todos os dispositivos e dava interpretação conforme também alguns dispositivos questionados das leis do Ceará que, de uma certa forma, criavam novas regras para essa criação de municípios. Essa foi uma das ações diretas de inconstitucionalidade, mas foram várias e foram julgadas de uma forma bastante rápida, William. Logo depois do intervalo da sessão na quinta-feira, os ministros passaram a discussão dessas listas e um grande número delas acabaram sendo julgadas procedentes, declarando algumas leis estaduais inconstitucionais, dentre elas essas do Estado do Ceará. Bom, o plenário está chegando ao fim. Você volta com o Direto do Plenário na quarta-feira? Próxima semana, encontro marcado no Direto do Plenário, quarta e quinta-feira a partir das 14 horas e no Jornal da Justiça, segunda edição, terça, quarta e quinta. Muito bem. Muito obrigado pela sua companhia e continue conosco aqui na TV Justiça.